Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 18. Obsessão, Desobsessão, livro de Sueli Caldas Schubert. O tema hoje, na página número 2, é questão, né? O tema 2. Nossa irmã, nessa página, ela trata das companhias espirituais. Aquelas companhias que nós temos, né? Não só as companhias, é lógico que aqui ela aborda mais as companhias espirituais, porque vamos dizer assim, é um processo espiritual, né? Tanto os espíritos sofredores, os espíritos das trevas, os obsessores e também os espíritos do bem. De forma que esses seres todos, nós os temos através das sintonias. Através das sintonias. Sintonias mentais. Sintonias mentais. Essa sintonia mental, ela ocorre de várias formas. Os nossos sentimentos, os nossos desejos, o nosso comportamento moral, o nosso caráter, o nosso intelecto. Então, por exemplo, se os espíritos das trevas, se os espíritos sofredores, os espíritos carentes, se eles sabem que eu sou portador de determinado vício, é óbvio que eles permanecem à minha volta. Permanecem à minha volta porque eles sabem que se eu sou portador daquele vício, num quadro de vulnerabilidade eu me encontro e que qualquer hora eu posso me embrenhar naquela situação e com isso eles se satisfazem. Da mesma forma, os bons espíritos, se eles sabem que eu sou uma pessoa de boa índole, que vibro positivamente, que trabalho constantemente a minha reforma moral, a minha reforma intelectual, é óbvio que os bons espíritos, eles me auxiliam. Semelhante atrai semelhante. Neste livro, nós vamos aprender, nós estamos tratando já do tema aqui, companhias espirituais. Nesse livro, de Sueli Caldas Schubert, de uma certa forma, nós vamos adentrar alguns temas
onde nós vamos ter a oportunidade de tratar das seguintes questões. Questões estas, por exemplo. Muitas pessoas, por desconhecerem a doutrina dos espíritos e que recorrem à doutrina dos espíritos, levando a determinadas casas espíritas alguns pacientes obsidiados, com a intenção-se de que em apenas uma sessão de desobsessão é capaz de desobsidiar aquele paciente. Equivocam-se quem pensa dessa maneira. Esses anos todos na minha vida, eu tenho presenciado isso. Quantos presidentes de casas espíritas mal instruídos, com pouco conhecimento, ali plantados à frente, e que chega um caso de obsessão e que logo aquele paciente é encaminhado para dentro da câmara. Ali é realizado um trabalho de desobsessão e assim que termina, sai o paciente, a família e os presidentes da casa, os responsáveis, dizendo que tudo foi solucionado. Primeiramente, que não se adentra uma câmara com um paciente obsidiado. Primeiramente, passa-se pelo atendimento fraterno. Mas vamos deixar isso de lado, que nós vamos tratar disso mais para frente. Equivocam-se quem pensa que tudo resolve com apenas uma sessão de desobsessão numa casa espírita. Existem casos que não se resolve antes de 2 anos numa casa espírita, quando realmente é um caso de obsessão. Não se soluciona aquele caso de obsessão antes de uns 2, 3 anos. Existem casos que leva-se uma vida toda, 80, 90 anos, e mesmo assim aquele indivíduo ainda leva para a próxima existência aquele problema com aquele obsessor. Existem casos de obsessão terríveis que não se soluciona em uma encarnação de 80 anos. Que não se soluciona em um trabalho de desobsessão. Então, se você deparar com esta cena numa casa espírita, chega ali um paciente obsidiado. Que certeza você tem que ele é obsidiado? Que certeza aqueles integrantes da casa têm de que ele é obsidiado? Se a casa espírita não é uma casa séria. Eu vou usar um termo aqui pejorativo, com todo respeito, mas tem muitas pessoas brincando de espiritismo por aí. Tem muitas pessoas comendo gato por lebre. É esse o termo que eu queria dizer. Tem muitas pessoas comendo gato por lebre. Então, se você ouvir na casa espírita que você frequenta, esse é um caso de obsessão, que certeza aquelas pessoas têm
para dizer isso, né? Nós vamos resolver isso hoje aqui nos trabalhos à noite. Não acredito nisso não. Porque obsessão não é uma influência de um espírito sofredor, de um espírito doente, por aí. Por mais que o obsessor encontra-se doente, ele encontra em sofrimento, mas os elos ali encontram-se tão entrelaçados, obsessor e obsidiado, obsidiado e obsessor, de vidas passadas, que não desata apenas com um trabalho realizado na casa espírita séria. Outra coisa, tem a ver o que nós estamos aqui na leitura, sim. Outra coisa, desobsessão não se realiza apenas dentro da casa espírita. Não, não. Desobsessão se realiza dentro da própria casa do indivíduo. Gente, é reforma, é mudança de hábito, é mudança de comportamento, é mudança de caráter, é mudança. Sabe por quê? Porque o obsessor, ele não entra no obsidiado. Espírito nenhum entra no obsidiado. Nós vivemos em sintonia vibracional com os espíritos. É sintonia. Ó, vamos fazer só uma colocaçãozinha, que eu gosto dessas colocações. Você pega o controle da tua televisão e coloca na Record. Pronto, colocou na Record. Você está sintonizada ou sintonizado com a Record. Põe na Globo. Pois, beleza. Você está sintonizado com a Globo. Agora, desliga a televisão. Você perdeu aquela sintonia. Você não está sintonizado com nenhum daqueles canais mais que existe na tua TV. Não é verdade? Então são sintonias. Por exemplo, você vai lá no seu rádio. Vira a munhequinha dele para lá, para cá, a rodinha dele. Tá passando uma música lá e tal. Por que ela tá passando? Porque você conseguiu sintonizar aquela música. Agora muda de faixa. Você vai sintonizar uma outra música. Sintonia. Então, nós podemos trabalhar a desobsessão em casa. Mudança de hábito, de comportamento, de caráter, de atitude. A responsabilidade do obsidiado na questão da autoevangelização e da reforma íntima depende muito mais do obsidiado se desobsidiar do que da própria espiritualidade. E também das pessoas que encontram à sua volta. Depende dele. Por mais que é preciso o auxílio da família neste momento. Então, é possível desobsidiar em casa aquele paciente, na rua, no trabalho, na sociedade, onde aquela pessoa se encontra, onde ela estiver.
já que depende da pessoa e não das pessoas. Agora, é de extrema importância entender isso, que apenas a doutrina dos espíritos fornece-nos meios para que logremos êxito na autodesobsessão. Devemos ter isso em mente. Enquanto nós não nos conscientizarmos dessas questões, vivemos ao relento, perdendo tempo, já que tudo encontra-se em matéria de sintonia através das companhias espirituais. Olha só para você ver. Sueli Caldas Schubert, ela tirou uma mensagenzinha, um parágrafozinho aqui, do livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 14, item 15. Olha aqui o que está escrito na Gênese. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho. Olha só para você ver, o pensamento, ele se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Olha para você ver como que as coisas são sérias. Nós vemos milhares de médiums no Brasil, eu vou dizer assim, vou falar questão de mundo, não. Nós vemos milhares de médiuns no Brasil trabalhando sob a influência, sob o comando de obsessores, de espíritos charlatões, de espíritos mistificadores, de espíritos hipócritas, de espíritos antagonistas. Milhares de médiuns no Brasil que auto se vangloriam do dom mediúnico que tem. Médiuns psicógrafos, médiuns de cura, médiuns, oradores e um número enorme de outras faculdades. Médiuns psicógrafos que fazem de tudo para aparecer ao público. Médiuns psicógrafos que psicografam só mensagens de
personalidades famosas. Morre um ator aqui, psicografam. Morre uma atriz, psicografam. É impressionante. Nós temos conhecimento de certos atores no Brasil, não vamos dizer nome, que nem haviam desencarnado. Entubados se encontravam e já estavam deixando mensagens através de alguns médiuns psicógrafos aqui no Brasil. Quantos famosos, falando em famosos, você pode, vem à tua mente, creio que vem à tua mente, vários famosos aqui no Brasil, principalmente, que têm se manifestado através de alguns médiuns aqui no Brasil, psicógrafos. Crianças famosas. Tem uma pessoa aqui no Brasil que fez uma doação, a família dessa pessoa fez uma doação de um órgão do corpo físico dele. Não estou dizendo nome. E não é que essa pessoa já deixou uma psicografia através de uma pessoa aqui no Brasil? Aí você pode me dizer assim, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, não. A doutrina dos espíritos recomendam-nos bastante cuidado com estas questões. Porque esses espíritos não são os espíritos que escrevem essas mensagens. Esses médios, eles têm feito de tudo para que a imprensa os registre. São médios vaidosos. São médios antagonistas, são médios orgulhosos, são médios que não são espíritas de verdade, eles não têm conhecimento do espiritismo de verdade. Porque se eles tivessem, eles não permitiriam a divulgação dessas mensagens ao meio de veículo de comunicação, que é a imprensa. Se tivessem conhecimento do espiritismo de verdade, guardariam essas mensagens ou rasgariam essas mensagens, porque esses espíritos que têm manifestado através desses médios são espíritos charlatões, mistificadores, enganadores, hipócritas. Não são aqueles espíritos que ali dizem ser. Aqui está escrito. Aqui, nesse parágrafozinho aqui da Gênese, nós podemos separar o joio do trigo aqui. Esses espíritos são ardilosos. Esses espíritos obsessores, charlatões, mistificadores, eles nos conhecem até muito mais que os bons espíritos. Eles conhecem a nossa vida, eles conhecem os nossos mínimos detalhes. Porque eles
se sintonizam com aquelas pessoas vaidosas, com aquelas pessoas que buscam os holofotes, com aquelas pessoas que gostam de aparecer. No próximo vídeo, nós vamos voltar a tratar desse assunto, nós vamos dar sequência nesse assunto, porque são as companhias espirituais, é o tema. Enquanto nós não tratarmos esse assunto, nós não vamos partir para o outro tema. Faz parte da leitura aqui. Vamos para o próximo vídeo.